Olá, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando essa sexta-feira mais uma edição do programa Conversa de Botequim, um programa de entrevistas informal, descontraído, mas com conteúdo, toda sexta-feira gravado ao vivo no Bar Dallos Comida e Arte, no Rua Gonçalves Ledo, Centro de Natal. Esse programa, você sabe, ele tem apoio de diversos patrocinadores, diversos apoiadores, que eu vou dizendo aos poucos aqui, e o programa tem produção de Raquel Lucena, assistente de produção Amanda Carvalho, tem José Águio nas filmagens e o papel logístico de Lua Belmont e Ricardo Nelson. Nós já entrevistamos várias pessoas aqui ligadas à política, à cultura, a vários segmentos da sociedade natalense, e hoje teremos uma entrevista com a vereadora em Carnaúba dos Campos e candidata a deputada federal, Tabata Pimenta, a quem eu vou saudar e dar boa tarde, boa noite. Vereadora, bem-vinda ao programa. Bem, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com a... Pense num negócio que não aconteceu, não, uma hora deu certo, né? Meses e meses tentando, né? Mas agora deu certo, aí uma correria grande, né? Com toda essa reviravolta aí na política do Estado, eu no meio desse rebuliço todinho, e agora deu certo, e que bom, e que eu posso também contribuir de alguma forma para a gente conversar, interagir bastante aí, e falar um pouco da política, do jeito que realmente ela deve ser feita. Vamos lá. Perfeito, e vamos conversar bastante sobre política. Lembrando que o programa tem apoio de Anoreg, SINSP, Sindipetro, Saiba Mais, Francisca Seguros e Adurne Sindicato. E importante, lembrando que esse programa é interativo. Nós estamos num bar em funcionamento, as pessoas vão entrar, vão sair. Você que acompanha o programa sabe mais ou menos como funciona. O Bar Dallos já está lotado, já tem gente aqui. O programa é Conversa de Botequim. Tem que chegar aqui a bebida e o café da vereadora. Cafézinho! Por favor. Como eu tava, e a mesa está voando aqui, ventiladores novos no Bar Dallos. Enfim, Ricardo Nelson e Lula colocaram ventiladores aqui de respeito. Lembrando que nós estávamos dizendo que o programa é interativo. Você pode e deve comentar, pode fazer perguntas para a vereadora, ela vai responder na medida do possível. Enfim, faça a pergunta nos comentários do Facebook e traz para cá que a produção me repassa. E também quem está aqui no Bar Dallos pode fazer perguntas. O programa, como eu disse, é bem interativo. E eu tenho um monte de perguntas. Arrocha. Nós vamos chegar lá um pouco. Eu acompanhei trabalhando no Saiba Mais. Se a vereadora ia sair para deputada federal, estadual, conversei com o Rafael Mota, que também não sabia ao certo, conversei com o Quiterli, com o Otávio, enfim. Foi definido tudo, a gente vai chegar a esse ponto, vai chegar a política. Mas, como é tradição no programa, eu pergunto, como chegou a esse ponto de vereadora e candidata a deputada, já com renome em vários portais e jornais de destaque, nós vamos falar sobre isso também. Como é que foi sua infância e sua adolescência, vereadora? Como é que da infância e da adolescência chegou essa Tabata que está aqui hoje? Assim, foi toda uma construção, né? Assim, a minha vida teve seus momentos de altos e baixos também, como um corpo trans, um corpo travesti nessa sociedade, né? Eu ser esta pessoa nessa sociedade que é tão preconceituosa, de várias formas, e principalmente eu sendo do interior do estado, tem muitas questões que envolvem, né? Assim, eu vivo, para vocês terem uma noção, eu vivo numa cidade que há 4 anos atrás foi a única cidade do interior, obrigada, que teve uma votação expressiva para Bolsonaro, e logo depois, 2 anos depois, conseguiu eleger a primeira mulher trans travesti da história do estado do Rio Grande do Norte. Existe aí um ponto muito grande, mas eu acho que tudo é com o passar do tempo, né? Eu tive uma infância muito difícil, como todas as pessoas LGBT já passaram, de alguma forma, não na questão do ambiente familiar, né? Porque eu tive um apoio muito grande da minha família, da minha mãe, mas foi difícil como para todo mundo, porém a gente foi construindo através de oportunidades, né? Porque nem todas as oportunidades chegam à nossa comunidade LGBT, e eu tive essa oportunidade lá atrás. Há 12 anos eu trabalho na comunicação, eu trabalho no rádio, e foi através do rádio que eu comecei a se tornar também uma espécie de força política na minha cidade. Então, no rádio eu começava a levar as questões da falta de acessibilidade, né? Porque além de eu ter as minhas lutas como uma pessoa LGBT, eu sou ainda mais conhecida assim
interior, em alguns espaços, pela luta da pessoa com deficiência, né? Que eu tenho um irmão com paralisia cerebral e sempre foi muito enfrentante e militante por esses direitos, né? E para combater o capacitismo, porque o capacitismo é o preconceito para com as pessoas com deficiência. Então, além de lutar por esses direitos, né? Não só os meus como pessoa LGBT, como do meu irmão como uma pessoa com deficiência, eu sempre me coloquei como essa militante mesmo e ativista pelos direitos humanos em si. Então, através disso, as pessoas começaram a ver em mim uma voz na minha cidade que podia realmente fazer a diferença e mostrar como realmente deve ser a política, né? Então, através disso, a gente foi chegando até onde eu estou hoje. Perfeito, a gente vai... Ótimo. Eu fiz um resumo lá do comecinho. A gente vai esmiuçando um pouquinho. Vereadora, eu recordo quando você foi eleita, você relembrou que já tinha disputado uma eleição anteriormente, em 2016, se não me engano, e não tinha conseguido eleição. Além de não conseguir a eleição, eu assisti algumas entrevistas suas, você desabafou ou reclamou que as pessoas queriam seu apoio, mas não queriam que estivesse no palanque. Exatamente. Como é que funcionava isso, Tabata? Como eu falei da questão do rádio, eu já tinha um trabalho voltado para as pessoas com deficiência, sempre fui enfrentando em relação a outras famílias com pessoas com deficiência, as mães sempre me chamavam realmente para representá-la em muitas questões. E lá no rádio em si, as pessoas da minha cidade já viam que eu tinha chances reais de entrar, né, para uma vaga na Câmara Legislativa. Aí me coloquei o meu nome à disposição e quando aconteceu, fui procurar um partido político para que eu realmente me candidatasse. E foi ali que eu realmente comecei a ver o preconceito na classe política. Não só por ser uma pessoa LGBTQIA+, mas por fazer essa política realmente que é participativa, que é pensada realmente no povo. E eles não me queriam. Na época das coligações, aí eu consegui ter um partido para poder conseguir realmente participar, mas quando eu fui tentar fazer essas coligações, os partidos não me queriam e os demais vereadores, por saber que eu tinha chances de entrar, mas eu sabia que era difícil para mim, porque eu tenho que ter uma quantidade quase o dobro de outros, mas fui adiante, segui em frente, porque eu sabia que minha voz ali era por muita gente, sempre foi assim, né? Eu sempre me coloquei nesse espaço da política para além da Tabata, né? Porque eu sempre falo que não é sobre mim, nunca foi sobre mim, é por muitas pessoas que precisam de voz, de vez, e é por isso que realmente eu luto incansavelmente para que esse espaço chegue também às minorias, né? Porque que na realidade nós somos maioria, mas eu digo assim, é a hora de ter uma representação das classes minoritárias ocupando esses espaços. Então lá foi o que aconteceu em Carnaúba, mesmo eles não me querendo, eu fui eleita, eu fui uma das mais votadas, para mim foi uma vitória, mas por poucos votos eu não consegui entrar. Pessoas com a metade dos meus votos conseguiram ser eleitos e eleitas, mas... Pelo coeficiente eleitoral, né, que tem essa regra. Mas eu sabia que ali minha semente estava sendo plantada, até as pessoas da cidade começaram a ver a política de outra forma, porque assim, eles ficaram assim, como é que absurdo é isso? As pessoas que não entendiam, né? Como é que pode ela ter tanto voto e não conseguir entrar? Então isso foi também uma questão, mas eu sabia que de alguma forma eu tinha plantado a minha semente e a partir daquele momento eu me tornei também uma força política na minha cidade, que não precisava... desses grandes empresários que lá tinham, que lá no interior é muito disso, né, de troca de favores. E ali eu estava pelo povo mesmo, aquela representação popular, e assim continuamente continuei fazendo, né? Perfeito. Então, falar disso em 2016, chegou em 2020, você venceu, efetivamente. Como foi o impacto? Tá? Eu recordo que para o mundo político aqui de Natal, da capital, foi uma surpresa. Todo mundo, a imprensa toda, foi atrás de você com justiça. Como é que foi o impacto de você pensar assim, nossa, estou eleita vereadora, vou começar uma carreira política? Como é que foi no dia? Foi um dia de muita emoção, né? Porque assim, eu sabia que toda a carga que eu estava recebendo também na campanha de 2020, né? Por ter essa candidatura popular, né? Sem gastar nada, só a vontade do povo mesmo. E o povo ter me colocado lá. Eu sabia que eu poderia ser uma das trans eleitas, não sabia que ia ser a única, né? Eu achava que outras meninas trans
pudessem ser eleitas num estado tão grande como esse, né? Eu imaginei. E aí eu tive a grata surpresa, né, de ter sido eleita a primeira mulher trans da história do Rio Grande do Norte a ocupar esse espaço. Aí começou um boom nas redes sociais também, que começou a virar notícia no Brasil inteiro, porque além de mim, mais 30 pessoas trans conseguiram ser eleitas e foi um avanço para todo o Brasil. E eu não estava sabendo lidar com tanto, né, com as notícias, portais muito famosos, né, a própria Globo notificou, então foi em vários cantos, mas eu sabia que a partir dali eu estava calando a boca de muita gente que duvidou, né, que eu pudesse chegar lá, e inclusive eu poderia mostrar a essas pessoas que sempre viraram as costas para mim, que a partir dali e começar uma história de como realmente deve ser feita essa política, esses mandatos, né, que é construídos a várias mãos, e sempre foi assim. E consegui durante esses 2 anos mostrar muito trabalho, mesmo sendo uma vereadora do interior, como eu não tenho essas grandes estruturas que essas câmaras legislativas têm. Lá é só eu e a minha vontade de trabalhar. Eu não tenho assessores, não tenho advogados à minha disposição, tudo. E mesmo sendo assim, sozinha, mas com essa vontade de trabalhar, o ano passado eu tive o reconhecimento de ter um dos mandatos mais atuantes do Rio Grande do Norte, né? Então, para mim, é uma conquista, porque existem tantos outros vereadores e vereadoras no nosso estado, e uma vereadora de uma cidade de pouco mais de 8 mil habitantes, ter esse reconhecimento para mim significa muito, né? Com certeza. Tá, e em tomando posse, como foi a reação dos outros vereadores? Eu já cobri, eu trabalho com política já há muitos anos, já cobri câmaras no interior. Geralmente são conservadoras. O perfil da Câmara do Interior é de homens entre 50 e 60 anos, héteros conservadores, enfim, é o perfil. Como é que foi a reação? Teve piadinha, teve maldade, teve preconceito explícito? Como é que foi, Tabata? Assim, a minha posse em si já veio com uma carga muito grande, porque 4 dias antes de eu tomar posse, eu perdi a minha mãe, né, para o Covid, ela era funcionária da saúde. Foi toda uma história. Eu fico feliz de ela ter acompanhado, né, a Vitória, que ela sonhou muito com isso, mas eu estava assim com a saúde mental abalada, estava bem, mas sabia ao mesmo tempo que ela me queria naquele espaço, que eu tinha que estar ali forte, porque a partir dali eu ia ser voz de tanto a voz dela, né, que sempre sonhou em estar ali, mas de tantas outras pessoas que precisavam. Em contrapartida, muitas meninas trans hoje dos mandatos do nosso país, durante esses anos teve que lidar com muitos preconceitos, né, nesse ambiente, e antes mesmo, assim, quando são eleitas, já as cidades começaram aí esses parlamentares que iam estar juntos, né, já começaram de alguma forma ter um preconceito em si. Só que comigo, eu já cheguei naquele espaço assim, dizendo: eu sou esta mulher, vocês vão ter que me respeitar como uma mulher legitimamente eleita pelo voto popular. Eu não vou permitir que me desrespeitem de alguma forma. Já cheguei assim mesmo. E se for preciso, vai ser a primeira vez que vocês vão ver vereadores e vereadoras saindo presos dessa casa legislativa, porque eu sei dos meus direitos e vocês vão ter que me respeitar. E a partir de agora a gente vai ter avanços de verdade nessa casa e nessa cidade, porque e é o que a gente conseguiu ver durante esses anos, e muitos assuntos que eu levei para a Câmara nunca foram tratados, mesmo que muitos projetos não fossem aprovados, porque lá eles são maioria, né? E como você disse, muito conservadores, são assuntos que nunca foram tratados lá, mas faz a nossa sociedade repensar, desconstruir preconceitos. E se eu não estivesse ali, aquilo nunca ia ter chegado realmente a nossa cidade pensar na importância de tudo isso. Mas, além de Carnaúba, né, ser uma cidade pequena, durante esses 2 anos, né, eu tive conquistas a nível estadual e nacional, porque eu de alguma forma participei ativamente junto ao governo do estado do Rio Grande do Norte na construção de muitas políticas públicas, tanto LGBT quanto da pessoa com deficiência, né? Eu agradeço muito ao governo da professora Fátima de ter visto naquela minha voz uma forma também de participar ativamente dessas políticas. Quando eu, logo no começo do mandato, eu comecei a participar de muitas coisas, né? Então, agradeço muito, e através disso o Estado começou a ver de perto como realmente o mandato
participativo é feito, né? E como realmente a política deve ser feita, e nós, como representantes do povo, realmente devemos agir, coisa que muitos parlamentares não fazem, né? Que chegam a esses espaços de poder e infelizmente esquecem da população, eles só lembram nessa época de eleição, mas o que eu vivo hoje é de muitos anos, porque eu faço a política da sobrevivência desde que eu me entendi como uma pessoa trans, né? Nessa adolescência, nessa infância, e a política em si, da sobrevivência, eu já faço há muito tempo. Então, nós que somos um corpus trans, travesti nessa sociedade, nós já fazemos de alguma forma a política, né? Porque nós somos um corpo político. A partir da hora que a gente vai para qualquer lugar, de alguma forma a gente está fazendo política ali, da existência, de saber que a gente precisa ocupar esses espaços, enquanto outras meninas como eu, infelizmente, não chegam a esses lugares, mas é para isso que a gente precisa de representatividade. É realmente estar nesses lugares e fazer com que as pessoas ao nosso redor repensem e desconstruam seus preconceitos, porque eu não sou diferente de outras meninas que estão, infelizmente, na rua por não ter opção, né, de emprego. Então, eu estou aqui para ser a voz delas também, que as pessoas, ao menos, pensem que a gente precisa estar nesses lugares e ser respeitadas, porque a gente só quer ser feliz e de alguma forma também ser inserida em todos esses ambientes com respeito e qualidade de vida. Perfeito, excelente resposta. Nós vamos falar sobre, nos estender sobre tudo isso, sobre a questão dos espaços, deixar beber o café. Lembrar que você pode e deve fazer perguntas para a vereadora, eu acho que já tem pergunta aqui. Pode fazer comentários também, vão ser lidos e na medida do possível. E lembrando também que o programa é interativo. Então quem quiser ainda vir para o Manaus pode vir. Ainda pode ter gente assistindo aqui. Agradeço a todo mundo que está aqui. Depois digo nominalmente o nome de um por um aqui. Will, quer mais café, vereadora? Quero sim, adoro café. Eu também, mas como é de botiquinho também, beber cerveja, né? E já está na hora. Obrigado, Raquel. E já temos um comentário aqui, e o comentário começou bem especial. Bia Crispim, grande Cefas, grande Tabata Pimenta, deputada, ela falou estadual, mas ela quis dizer federal. Bia Crispim é uma querida, beijo Bia, professora, escritora, colunista do Potiguar Notícias. Eu tive o privilégio de estar no Potiguar Notícias quando ela virou a primeira colunista trans. E Bia, eu tenho uma história muito grande com Bia, porque Bia foi a primeira pessoa trans, né, que eu vi num espaço que eu nunca imaginei, né? Quando eu tinha 17 anos, eu fui para o cursinho de vestibular de Parelhas, e ela foi a primeira pessoa trans que eu vi, e vi como referência também, porque eu estava vendo ela num lugar que eu nunca imaginei, né? Então isso significou muito para mim também, eu já disse isso inclusive a ela, e é sobre essas representatividades em tantos ambientes que a gente realmente precisa entender que nós, de alguma forma, queremos ser cada vez mais inseridas, porém essas oportunidades nunca chegam à nossa comunidade. Perfeito, e feito o registro aqui. Obrigado, Raquel. Thank you. E Bia, continua assistindo, tá? Um beijão de novo pra você. Fica sempre ligado aqui. Você tá na minha lista de ser entrevistada aqui, viu? Ela é maravilhosa. Ela foi federal, não foi eu da produção. Foi eu da produção, ela falou deputada federal. Bia, muito querida, assim, ela já mandou várias mensagens pra mim, estão todas juntas. E eu fico muito feliz de outras meninas trans e travesti começar a realmente se sentir representada e saber a importância, né, que ter essa candidatura ali, chegando tão longe. E o que a gente conseguiu ver durante esses meses é que é a primeira vez na história do nosso estado que uma pré-candidatura se tornou possível para a nossa comunidade LGBT, né? Nunca tinha uma candidatura assim que realmente é a própria bandeira, né? Porque a gente vê muitas pessoas que se dizem aliados e aliadas, né, dessa luta, e é a hora de ter uma representação que realmente é essa bandeira, para que as políticas públicas realmente cheguem à nossa comunidade, que a interiorização delas chegue com mais força às pequenas cidades também do nosso interior do estado, porque é isso que falta também. Então é muito necessário. Essa candidatura hoje se tornou algo que as pessoas devem se sentir de verdade representadas. Então é por isso que eu estou colocando o meu nome.
para que as pessoas consigam entender que é um espaço que a gente precisa estar também. Perfeito. Então, feito o registro aqui. Lembrando, vou dizer que vocês podem fazer perguntas, acho que tem mais aqui, que a produção já está aqui com caneta na mão para trazer aqui. Nós vamos conversar sobre um monte de coisas, tem um monte de perguntas. Pode perguntar. Curiosidade sobre Rian, eu acompanho você no Instagram, eu sou fã do Rian, como muita gente é. Mas assim, eu queria entrar na questão de candidatura a deputada federal. Mas antes eu queria, para a gente também continuar a linha temporal, você acabou virando um fenômeno do Instagram, principalmente depois da sua eleição. Você teve uma votação na sua cidade, que é uma cidade pequena, com eleitorado modesto, mas de repente você já estava com quase 100 mil seguidores no Instagram e a partir dali só aumentou. Como é que foi esse fenômeno, Tabata? Você viu que realmente havia uma lacuna disso na política em relação a pessoas LGBT trans nas redes sociais? Como é que funcionou isso especificamente no Instagram e essa visibilidade? Eu fico muito feliz também, porque assim, de alguma forma, quando eu fui eleita, né, que teve esse alcance a muitas outras pessoas que as pessoas queriam conhecer quem é ela, mas foi importante que a partir dali as pessoas começaram a prestar atenção no que eu iria fazer na Câmara Legislativa, né, naquele espaço de poder. E em contrapartida teve um crescimento mesmo nas redes sociais e comecei a mostrar não só a minha luta, mas a minha vivência em si, o meu dia a dia, né, sem romantizar a luta da pessoa com deficiência, porque Rian é como um filho para mim, né, meu irmão, mas você se considera como irmã, ele me chama de irmã, nas redes sociais. E desde que mãe ainda era viva, eu já cuidava dele, porque em 2009 eu perdi o meu irmão mais velho, né, ele infartou nos meus braços na época, eu ainda adolescente. E quem cuidava de Rian era ele, para ajudar a mãe. E a partir dali eu tive que assumir um papel, né, além de Rian, mas também para minha mãe, que tinha ficado depressiva e tudo. E ali eu comecei a lutar mesmo para que ele fosse inserido cada vez mais nessa sociedade. Então, a internet hoje, eu faço de tudo para mostrar como os direitos da pessoa com deficiência precisam ser falados e lutados, né? Mas também mostrando como a nossa sociedade ainda não tem acessibilidade, os direitos não chegam. Inclusive, através da luta da pessoa com deficiência, hoje lá em Carnaúba, por exemplo, a gente tem uma escola modelo para a questão da educação inclusiva, que foi uma luta minha, né, desde o começo do mandato, e conseguir que essa equipe multidisciplinar chegasse a Carnaúba dos Dantas também, né, estando ao lado do governo do estado, falando da importância sobre isso, além também da questão dos direitos da documentação das pessoas com deficiência, que foi uma luta minha também logo no começo do mandato. Eu continuei muito no pé do ouvido do povo do governo, porque o que estava acontecendo era que a documentação das pessoas com deficiência estavam tendo termos capacitistas nessas documentações. Então eu fui lutar para que isso mudasse, conseguir banir, né, esses termos errados na documentação das pessoas com deficiência de todo o estado. E foi aquela vereadora lá de Carnaúba que ficou no pé do ouvido do governo e conseguiu tirar isso. E mostrando isso na internet, as pessoas começaram, inclusive, a entender que Carnaúba começou a ficar pequena para tudo que eu poderia lutar, né? Porque eu já estava lutando e conseguindo coisas a nível estadual e nacional, porque além de tudo, hoje eu represento o estado numa frente nacional, né, de combate ao preconceito, com outros mandatos de pessoas trans, LGBTs, e eu sou a única representante do estado nesse sentido, que eu fiquei muito feliz também de que tantas outras pessoas, assim, muito conhecidas, né, da militância de direitos dos LGBTs, me deram essa oportunidade também de lutar para que existisse um impacto e fosse pensada também a questão da importância de nós potiguares LGBTs nesse sentido. Então, realmente a internet está ali ligada a essa luta política, porque eu consegui realmente mostrar nas redes sociais como realmente a gente pode fazer política, mesmo com pouca coisa, né? Como eu disse aqui, as minhas questões na Câmara Legislativa de Carnaúba são mínimas à vista dessas grandes cidades. Aqui em Natal, por exemplo, tem emenda, tem tudo, eu não tenho lá, Carnaúba. Então, isso eu pude, de alguma forma, mostrar que quando a gente quer mesmo fazer, a gente consegue. E isso foi impactante também nas redes sociais, que aí outras pessoas famosas começaram a seguir a gente.
Hoje a gente tem amizade com tanta gente que eu nunca imaginei na minha vida, né? Toda semana globais, Luísa Sonza. Então eu fico muito feliz que eles e essas pessoas fazem questão de levar a nossa vida e vivência para outros lugares, né? De dizer, ó, existe ela, né? Somos fãs da sua luta, então é um reconhecimento também de outras pessoas para que tudo que a gente faz e pode fazer também. Perfeito. Estamos aqui no Conversa do Botequim, entrevistando a vereadora em Carnaval dos Dantas, Tabata Pimenta, que é candidata a deputada federal. Tem muito assunto ainda, eu quero me estender depois mais sobre capacitismo, vamos falar sobre Ivan Barão, sobre Nian também, mas para a gente meio que fechar o ciclo política, então, como nós dissemos, uma vez a primeira campanha não conseguiu êxito, a segunda conseguiu como vereadora, e a partir daí ganhou destaque estadual e até nacional. E você saiu do PROS e foi para o PSB, PSB de Rafael Mota. De repente o PSB nacionalmente se coligou com Lula, Alckmin virou candidato a vice-presidente e Rafael Mota decidiu tentar o Senado, o que mudou todo o tabuleiro de xadrez político. Nesse tabuleiro ficou-se meses especulando se você sairia para deputado estadual ou deputada federal. Tentei fazer várias matérias sobre isso, mas nem a assessoria sua, nem a de Rafael abriram o jogo. Parabéns às assessorias que não deixaram vazar. Mas enfim, decidiu-se federal. Aí eu pergunto, a pergunta na verdade dupla ou tripla. Qual é a sua expectativa em relação a essa candidatura? Quais as chances de êxito? E agora de uma provocação. Quando eu vendo como jornalista política nominata, um dos membros da nominata, da PSB, é o ex-deputado, ex-presidente da Câmara, Henrique Alves. No início, os analistas políticos pensaram, Tabata vai ajudar a eleger Henrique, mas hoje se pensa o contrário. Pode ser que Henrique ajude a eleger Tabata. Dentro dessas três perguntas, como é que está vendo a sua candidatura? Primeiro ponto, a gente, quando eu coloquei a minha pré-candidatura até então estadual, né, e quando aconteceu isso também de Rafael, né, estar indo para a questão do Senado, eu já, a todo momento, eu sempre estou junto ao povo para entender, né, a importância de estar ocupando esse espaço. E quando aconteceu isso, começou a realmente um apelo popular para dizer assim, mulher, você já deveria ir, né, para uma candidatura federal, porque a gente precisa de você lutando pelo Rio Grande do Norte, mas suas pautas também podem ser nacionais. Então, em contrapartida, eu comecei teve o Congresso Nacional do PSB há uns meses atrás, quando eu estive com outras lideranças do PSB a nível nacional, com o próprio Alckmin, com o Lula também estava. Então, lá as pessoas já me conheciam, né, das minhas lutas aqui, e começou a ter um papo sobre isso, a questão de Rafael ir para o Senado, e quem iria ocupar essa cadeira do PSB, por exemplo. Existe essa questão de Henrique aí, porém, estou muito feliz com o apoio popular que começaram a ver, e foi um ponto também para mim, de realmente entrar para brigar, né? Porque a partir de agora se tornou algo que as pessoas querem, né? Se sentir representadas de verdade. E durante esses meses, assim, eu fiquei realmente ouvindo muito o povo, mas foi exatamente com o presidente Lula que eu tive a minha última conversa, né? Por tudo que estava acontecendo aqui, realmente eu estava numa dúvida muito grande, né, ouvindo o povo, e o povo já realmente clamando para que eu fosse candidata a federal, que era o que eles queriam, e ele foi a última pessoa a eu estar, né, eu já estava, né, com o pezinho quase já anunciando para federal mesmo, e ele foi que deu o aval final. Eu estive um dia antes, inclusive, da convenção com Lula, e perguntei mesmo a ele, né, eles já sabiam do que estava acontecendo aqui no Rio Grande do Norte, o próprio PT, né, porque eu sou amiga da Gleice Hoffmann também, que é a presidente nacional do PT, e primeiro quando ela chegou aqui em Natal, ela já disse, amiga, você vai pra federal, né? Aí eu disse, mulher, eu tô aqui só eu sei como é que tá meu juízo com tudo isso. Aí ela disse, mulher, mas a gente precisa tanto de você. E eles sabem, né, esses grandes políticos, por exemplo, que há uma importância de ter uma pessoa trans, né, chegando lá, porque além de tudo eu posso ser eleita a primeira mulher trans da história do país, né, a chegar na Câmara Federal, e a primeira da América Latina.
E não é só ser a primeira mulher trans, é mostrar que, além de tudo isso, a gente vem mostrando que nossas pautas são de todas as causas sociais. Então, eu estou nesse espaço, meu nome está à disposição, não é para ajudar ninguém, é para a gente reafirmar e chegar lá. Eu estou, né, candidata em si para realmente conseguir dar voz a essas pessoas. Eu não estou aqui para ajudar ninguém, estou sim para ajudar muitas pessoas que estão invisibilizadas, que não têm voz e não têm vez, e com tantas outras pessoas que tem nessa nominata do PSB, é uma nominata bem plural e pessoas com muitas chances reais. E a minha candidatura está com um crescimento acontecendo muito rápido, porque as pessoas estão vendo que há chances e é necessário a gente fazer história e poder realmente calar a boca de muita gente, que a gente pode ser LGBT, mas também pode mostrar que a gente quer fazer e faz de verdade quando a gente quer. Perfeito, bem respondido. Conseguiu fundo, é que eu... Conseguiu sim. Inclusive, uns passarinhos, amigos meus que trabalham em Brasília, me disseram que Henrique está um pouquinho assustado com sua candidatura, mas faz parte e temos comentários aqui. Estamos lá juntos, não é pra ter medo, né? A gente tá aí lutar junto. Pode até eleger dois, né? É, quem sabe, né? Mas se eleger, vamos aguardar. Mas se eleger só uma cadeira... Tem que ser dela, tem que ser dela. Perdão, comentário aqui. Ai, esse café é bom, eu quero mais. Nossa, um monte de comentário aqui agora. Vai lá aí, vamos lá. Vamos lá, Valéria Vitória, minha amiga, minha federal, ou entrevista barra, amei. Amei. Valéria Vitória. Beijo, Valéria. Bom, Rebeca de França, minha deputada arrasa muito. Olha aí. Amor. Rebeca. Manuel Bonfim, amigo meu lá do Ceará, assistindo meu amigo Cefas Carvalho diretamente do sítio Raposa, em Iguatu, Ceará. Valeu, valeu Bonfim. Estamos sendo vistos lá no Ceará. Ô, Raquel. Ah, quer mais café, vereadora? Mais café? Quero sim. Mais café. Vereadora gosta de café tanto como eu, é. Você só me viu na cerveja, tem que me ver no café. Celine Guedes. Eita, que formato de entrevista massa. Mara, amei. Essa minha deputada realmente é povão. Celine. Beijo, gata. Beijo. Bia Crispim de novo. Fico muito emocionada quando Tabata fala de mim com esse carinho. E eu vou sim tomar uma cervejinha com você, Cefas. Olha aí, Bia Crispim aceitando ao vivo a entrevista. Vamos só ver com a produção a data, viu? Daqui eu falo com Raquel e a Nanda, daqui a pouco a gente vê a data. Jaciana Costa Costa, minha federal moral, Tabata Pimenta. Bacana. Ai, muitos apoios, obrigada. E Bia Crispim de novo, para dar voz e visibilidade. Valeu, Bia aqui com a gente. Obrigado, Raquel. E a toalha voando aqui, né? O ventilador deu. Talvez seja melhor, Raquel. Eu acho que é melhor. O programa quem sabe faz ao vivo, né? Vamos fazer tudo ao vivo. Sem derrubar. É o cafezinho na mão, né? Ninguém mexe no meu café. Ventilador novo no Bardal, né? Desafiando aqui a toalha e a gravidade. E agora, vamos falar agora, a gente conversa um pouquinho sobre política, mas vamos falar agora de pautas diversas. Você falou agora em capacitismo. Eu estudo um pouco o tema, eu acompanho você, acompanho sua luta linda com o Rian, acompanho o Ivan Barão, sigo ele, mas nem todo mundo sabe o que é. Para quem está acompanhando a gente, para quem está aqui no Baladas e não sabe o que é capacitismo, como explicar, vereadora, o que é capacitismo? Porque assim, existem vários preconceitos na nossa sociedade e o capacitismo como eu falei antes, é o preconceito para com as pessoas com deficiência. A palavra capacitismo vem de capacidade, porque as pessoas acham que as pessoas com deficiência não têm capacidade, né, de estar num espaço, de ser inseridos em vários ambientes. Então vem desse nome a questão do capacitismo. Então a gente luta diariamente para realmente quebrar esse preconceito, porque nós que temos alguém com deficiência na nossa casa, sabemos como isso acontece diariamente, né? Lá na minha cidade, por exemplo, a gente já conseguiu revolucionar em muitas questões, porque eu sempre fui aquela pessoa de ir pra frente mesmo, de lutar pelos direitos de Rian e de tantas outras famílias, né, que tem alguém com deficiência lá em Carnaúba, por exemplo. E é desde uma questão de tipo, eu chego com o Rian, porque eu levo ele para tudo que é canto. Ele quer ir para um canto, eu carrego ele para outro canto.
mesmo não tendo acessibilidade, às vezes eu dou um jeito, ele Obrigado, Ricardo. Faço questão de levar ele e tudo. E ali começava o que? As pessoas dizendo assim, mulher, você trazendo esse menino pra cá. E além de outras questões, ai, o bichinho, tadinho, que são coisas realmente preconceituosas, né? Porque acham que eles são doentes, que eles não podem estar naqueles ambientes. E tudo isso é o capacitismo, né? Além de tantos outros preconceitos, né? As pessoas vão se referir querem conversar com o Rian e vem perguntar a mim, sabendo que ele pode se expressar. São várias questões e muitos preconceitos que são realmente que acontecem diariamente na nossa sociedade. E além da minha luta, né, eu tenho um amigo maravilhoso que é Ivan também, que faz esse trabalho também nas redes sociais, né, que é o influenciador da inclusão, que já fala também disso, e a gente juntos, né, tanto eu, o Rian e ele, se somamos realmente para desconstruir todos esses preconceitos para com as pessoas com deficiência. Além de lutar por direitos, né, a gente vem aí colocando esses temas em muitos ambientes que nunca foram tratados, desde a questão de banir esses carinhos que eu falei no começo, que eram nas documentações, que foi uma conquista do nosso mandato a nível estadual, até de outras questões, seja no ambiente escolar, porque tem a questão da educação inclusiva, que a gente tem que pautar sempre, né? Porque essas pessoas com deficiência precisam ser inseridas na educação básica também. E por muitos anos existiram salas segregatórias, né, que colocavam tipo, as pessoas com deficiência só numa sala de aula, como se eles não pudessem estar no ambiente com outras pessoas. Então a gente desconstrói isso, luta para que isso não aconteça e que essas pessoas com deficiência sejam inseridas com outras pessoas que não têm deficiência. Porque acontece o quê? Uma forma de aprendizado para que as outras pessoas saibam que ali é um ambiente que eles precisam estar também, as pessoas com deficiência. Tanto que quando a gente conseguiu a equipe multidisciplinar para as pessoas com deficiência em Carnaúba, no começo eram poucos alunos com deficiência e as famílias começaram a entender que aquele ambiente era um lugar que eles precisavam estar. E olha só, nem todos os alunos com deficiência precisam desses profissionais, e as famílias começam a ver a escola um ambiente que eles podem estar, mas é que eles deveriam estar há muito tempo. Então é isso que a gente fala a todo momento, que essas pessoas precisam urgentemente ser inseridas, mas há muitos ambientes que precisam mudar para que elas estejam de verdade, porque todos nós e todas também têm muitos direitos e nem todo mundo sabe desses direitos também para com as pessoas com deficiência. Então eu estou lá e aonde eu estiver, e meus amigos também, seja Ivan e seja meu irmão Rian, para desconstruir todos esses preconceitos também. Perfeito. Vereadora, eu li uma frase, eu acredito que seja no Instagram ou nas redes sociais do Ivan Barão, ele dizendo assim, ele reclamando, desabafando, de que boa parte das pessoas vê primeiro a deficiência e depois o indivíduo. Isso mesmo. A luta é essa, né? É você ver que fazer as pessoas verem que é um indivíduo, é um ser humano, uma pessoa. E tanto que a gente fala muito sobre isso, porque eu sempre estou ou com meu irmão ou com o Ivan, e às vezes com um ou com outro, e tipo assim, vê Ivan, seu irmão, né? Eu disse, não é meu irmão. Porque eles acham que tipo, a deficiência é uma só. E tanto também tem outra questão que nem toda deficiência é visível, né? E uma coisa que eu luto desde o começo do meu mandato, porque tudo que eu trabalho, seja nesse ambiente da política, é tudo através de dados. Nem tudo tem dados hoje, mas um dado muito importante que eu faço questão de sempre lutar pela questão do direito da pessoa com deficiência é saber que hoje a gente vive no estado que proporcionalmente é o estado com mais pessoas com deficiência em todo o país. Então é um dado muito importante para que a gente lute mesmo por esse direito, porque há muitas deficiências existe um dado específico para que tem as pessoas com baixa visão, que são consideradas pessoas com deficiência, e nosso estado é um dos que tem mais pessoas nesse sentido. Então, é válido a gente lutar e também chegar a todos esses recortes, né, dessas pessoas com deficiência, que são muitas as deficiências, mas a gente precisa lutar mesmo para que esses direitos realmente cheguem com mais impacto, não só para as grandes capitais, mas também pensar nessas pessoas com deficiência que estão nos interiores, nas pequenas cidades, que é o que eu falo tanto, né? Por saber a vivência de nós, pessoas do interior, e saber como é que funciona, né, nesses lugares também.
Perfeito. E além do preconceito, vereadora, eu acredito que também haja um problema estrutural, operacional. Porque o Rio Grande do Norte, exemplo de outros estados, é terrível em relação não apenas a pessoas com deficiência, a pessoas idosas, a pessoas, a pais e mães que precisam carregar o carrinho de bebê. Porque o jornal onde eu trabalhei durante muitos anos, o Portugal Notícias, já fez matéria sobre isso, em relação a Parananim, principalmente o desnível mesmo de calçadas, que é total. Então, ainda tem um problema operacional. Até porque existem leis, né? E as pessoas acham que assim, a acessibilidade se resume a uma rampa ou que a acessibilidade é só ligada à pessoa com deficiência. Só que não. A questão do direito da pessoa com deficiência, o direito da acessibilidade é de dar acesso a todas essas pessoas. Então, quando a gente fala de acessibilidade, é para as pessoas com deficiência, é para as pessoas com mobilidade reduzida, as pessoas idosas, a mães com bebês de colo. Então, é para tudo isso que a gente fala da acessibilidade em si. E existe uma lei em todo o país para que todas essas construções, todos esses ambientes realmente sejam pensados para com essas pessoas. Então, eu me recordo, inclusive, que eu tive uma briga muito grande na minha cidade, porque logo quando eu entrei no mandato, estava sendo feita uma grande reforma na praça da cidade. E eu já fui em cima dessa questão da acessibilidade, porque o que acontece? Na minha cidade tinha a praça e nessa praça tinha a faixa de pedestre e a entrada da praça tinha a faixa e a entrada era em outro lugar. Só que é ao contrário, a faixa tem que vir junto com a entrada. Então teve todos esses pontos. E eu fazia questão de falar e dar críticas que são construtivas, né? E eu lembro que eu, logo no começo eu fui atacada e fui mostrar, né? Eu lembro que inclusive o prefeito da cidade, né, tinha levado essa informação à internet e para se referir às pessoas com deficiência, a chamou de portadores de deficiência. Aí eu não me segurei, né? Além de falar da importância da acessibilidade, eu falei também de que aquele termo não era usado mais e foi importante também para a gente falar de acessibilidade e também de desconstruir esse preconceito, esse capacitismo também realmente referente a esses termos, né, direcionados à pessoa com deficiência. Mas estamos ali, estive a todo momento para juntos fazer uma cidade melhor e também o Estado, como a gente conseguiu ver isso, banindo todos os carimbos e termos capacitistas da documentação de todas as pessoas com deficiência do Estado do Rio Grande do Norte, porque foi uma luta minha e graças a Deus conseguimos isso, inclusive hoje agora no RG biométrico do Estado, tem o termo correto, e também foi uma luta da gente, além de outras pessoas, mas a gente também participou ativamente para que isso chegasse a essas documentações também. Perfeito. Registrando que lá não saiba mais, do portal Saiba Mais, mandar um abraço para todo mundo Saiba Mais, Cleidivânia Pereira, Rafael Duarte. Nós fazemos reuniões periódicas para saber os termos certos a falar. Que bom. É importante o jornalista fazer isso. E antes, eu esqueci, mas eu vim preparado para lhe dizer, qualquer erro semântico, vocabulário que eu falar, você me corrigir. Aí eu corrijo isso. Mas tem que corrigir, tem que ser assim. Inclusive, o termo certo é pessoas com deficiência. É isso. Bom, a minha pergunta é essa. Como lidar com essa questão cultural, tá, de ao invés de pessoas com deficiência falar aquele deficiente, ou da mesma forma que termos chulos, aquele viadinho, aquela sapatão. Como mudar essa cultura que parece tão arraigada? É através da política, é através de estar nesses ambientes, de fazer as pessoas também pensarem que quem está errado são eles, né? Eu faço essa questão de que você está falando aí do portal e falar de jornalistas, né? Porque eu tive que lidar com... Desde que eu na convenção, né, homologuei a minha candidatura federal, muitos portais, né, levaram essa notícia e geralmente os temas, né, tipo as matérias e as notícias que estão em cima estavam tratando assim, o trans, ou dando referência a trans. E outra coisa que me chocou muito é direcionar assim, trans pode ser eleito deputado federal. Então, eu comecei todo mundo começou a mandar pra mim e outros já estavam falando certo. Só que eu comecei a falar sobre isso porque com outras meninas
outras mulheres cis, por exemplo, não é a mesma matéria. Tipo, nenhuma se refere assim. Tipo, Natália é candidata a deputado federal. Ou Carla é candidata a deputado federal. Era só comigo. Então a gente vê esse preconceito nesses pequenos detalhes que devem ser desconstruídos. Então eu fiz questão de falar logo na internet e as pessoas começaram a ver que estava acontecendo isso mesmo. E isso tudo é preconceito. Então é necessário se ater a essas questões e a gente vê a importância de ter candidaturas como essa, porque faz com que as pessoas comecem a realmente pensar de alguma forma, seja na própria informação, como na desconstrução desses preconceitos, para realmente levar a notícia e pensar em todas elas, né, e falar de verdade, de uma forma que acolha não só a pessoa que está sendo ali colocada, mas outras pessoas que se referem de uma forma errada, seja numa informação, seja num ambiente. Aquilo ali é um preconceito não só comigo, mas com toda uma classe, né? Não seja a nós pessoas trans, LGBTs em si, mas também pessoas com deficiência que têm que lidar com manchetes sensacionalistas todos os dias, né, colocando as pessoas com deficiência como exemplos de superação. A todo momento isso é o que a gente vê mais. Só que isso a gente precisa desconstruir urgentemente. Que tem muitas pessoas com deficiência fazendo aí coisas incríveis e quando vai ver, assim, nessas matérias, eles só ligam a deficiência e não colocam realmente o que ela está fazendo, aquela pessoa em si. Então, a gente é tudo isso que a gente precisa desconstruir e eu acho que é na política, sabendo todas essas vivências de perto, que a gente realmente pode mudar tudo isso, né? Perfeito, vou ler os comentários e deixar a vereadora comer um queijo, que o queijo está aqui e está cheiroso, e está bonito, e está gostoso também. Mas não falo nada. Ana Paula Campos, outra colunista do Potiguar Notícias, amiga minha, professora e escritora. Uma entrevista maravilhosa. Beijão, Ana Paula. Ótimo ter você aqui. Lucinete Araújo, que geralmente está aqui acompanhando ao vivo. Parabéns, Tabata, pelo mandato, pela luta, pela representatividade. Desejo sucesso na sua corrida pelo mandato de deputada federal. Parabéns a Sebas pelo programa e pela entrevista. Oba, Lucinete. Valeu, beijão. Lucinete geralmente está aqui, mas hoje provavelmente está no show de Gal Costa. Temos a concorrência de Gal Costa, mas faz parte. Lembrando que ainda dá para fazer perguntas, a produção está aqui anotando. Estamos na live. Tem que estar na live, tem? Opa, olha aí, estamos em diversas mídias aqui. Tá ao vivo no meu Instagram também. Ao vivo no Instagram de tal. E eu vou mostrar porque eu vim mastigando, né? Aqui tá diferente. Aqui é assim, então vamos comer, né? Não tô tendo nem tempo para comer direito esse dia. Aproveita aqui que a entrevista com comida não pode realizar. E lembrando que estaremos daqui a pouco no YouTube. Várias maneiras de assistir, de ouvir o programa. E tem mais perguntas aqui, que eu tô vendo que a produção aqui tá que tá. Nós estamos... nós estamos quase com uma hora de programa, já termina. Também não pode falar, né, gente? Mas a entrevistada tem que falar mesmo, é o objetivo. Tínhamos 40 minutos de programa, faz 10 minutos, então estamos com 50. Eu tinha mais 48 perguntas para fazer. Mas a gente pode vir em outro momento, gente, também. Exatamente. Fazer uma pergunta agora em relação ao assunto que ele está engraçando, em relação a capacitismo, preconceito e a Rian. Eu que acompanho a chulinha da relação de vocês. Inclusive, vocês vieram ontem para o Becoalama. Vocês foram isso, para o Samba em Nazaré, eu vi os vídeos. Mas da mesma forma que eu vi a alegria, o carinho que eles estão sendo tratados lá, o pessoal batendo forte, beijando, também já acompanhei, obrigado, Amanda, já acompanhei desabafos seus em relação a aeroportos, em relação a lugares. Eu pergunto para você, como é que Tabata, isso de você saber que coisas poderiam ser resolvidas de uma forma mais simples, sem preconceito, desde viver o preconceito, por causa daquilo que nós comentamos, de primeiro ver a deficiência, em vez de ver o indivíduo, e fazer questão. Assim, então a pergunta é, como você vê isso e o que pode ser feito também para em lugares que as pessoas têm que ir, lugar como aeroportos, rodoviárias, bancos, agências bancárias, etc. Como lidar com isso? É através da legislação, né? É dos legisladores que a gente precisa ter projetos pensados nas pessoas com deficiência. Como você trouxe aí um ponto da questão dos aeroportos, a gente teve que lidar com um preconceito bem... foi um dos momentos mais difíceis, né, de tudo isso que a gente luta, porque
A gente tá tendo essa briga também judicial com a Latam, né? Porque a gente esteve em Brasília, inclusive, para o Congresso Nacional da UBS, com os estudantes secundaristas brasileiros. E Rian, como eu falei da questão daqui, nós temos essa escola já em Carnaúba, que é um espelho para outras. Rian, que é inserido na educação, foi convidado também para participar do Congresso. E na volta para Natal, a gente teve que lidar com o capacitismo de várias formas. Começando pela questão de que todas essas pessoas com deficiência têm direito a ser levados para o aeroporto, ter pessoas para dar esse suporte desde a chegada nesse ambiente. E logo antes, a gente já tinha ido daqui de Natal para Brasília, e foi maravilhoso. A gente tinha ido na Gol, e na volta era na Latam. Na Latam, a partir que a gente chegou, a gente não teve suporte nenhum. Começamos dali. Quando a gente foi pra lá, para o guichê, eles foram a gente foi super maltratados, né, por causa da questão da pessoa com deficiência, porque eles disseram assim, não, pessoas especiais tem que chegar aqui 2 horas antes. Aí já começaram a me estressar, porque eu começo logo a fazer um grande barraco. Porque ali, eu lembro que Rian estava falando por ele e eles fingiam que Rian não estava ali. Porque Rian é um adulto, ele pode falar por ele. E eu já comecei a me estressar dali porque eles não estavam dando direito de nada. E eu lembro que eu tinha pedido um suporte antes, eles tinham mandado, disseram que a gente estivesse no aeroporto 1 hora antes. E a gente estava lá 1 hora antes, aí já foram dizendo que era 2 horas. Aí foi vários constrangimentos, desde dessa questão, dessa falta, né, de capacitação nesses ambientes desses funcionários, até a própria falta de cuidado com a cadeira de roda dele. Foram vários absurdos e eu entrei com um processo contra a aviação. Inclusive, nas últimas semanas atrás, aconteceu uma audiência com todas as aviações do país, na Câmara Federal, e um dos temas tratados lá foi a questão que eu passei com o Rian, que levou a outras questões que outras pessoas com deficiência passam diariamente, né, nessas viagens de avião. E são questões que muitas pessoas com deficiência passam. Essa questão, tipo, que a gente estava aqui ontem, eu sempre estou no samba nas quintas-feiras, e Rian tinha essa vontade de conhecer, e ele está aqui em Natal, eu trouxe ele, e a gente traz também para um ponto que as pessoas tem que começar a entender que existe um direito de ir e vir de cada pessoa. E era que eu faço questão, né? Eu tô com ele na cadeira de roda, e tem gente que fica em tudo que é canto, e eu começo, usuário de cadeira de roda, tem cadeirante, e tem gente que continua no lugar, ouvindo, sabendo que aquela pessoa tem que passar, e as pessoas acham que elas que têm que ser avisadas, né? Eu lembro que teve até um estressezinho no interior nas últimas semanas, que eu lembro que tinha uma mulher cis, né, assim, de alta classe da sociedade, e tava aquela parcela de pessoas, e eu vinha com ele, e a senhora não queria sair de jeito nenhum. Disse assim, ei, mas você tem que pedir licença. Eu pedi licença pra senhora. Aí ela disse, mas você tem que me chamar. Eu disse, mulher, você está errada. O direito é dele. A gente comunicou isso a você. Você não está vendo que a errada aqui é a senhora. Aí começou logo um estresse. Eu faço logo um barraco. E automaticamente ali as outras pessoas começam a ver que há necessidade de pensarem, né, nessas pessoas também, que é um direito de todos estar nesse ambiente, seja qual for, né? Então é por isso que a gente luta tanto por esses direitos e tantas pessoas com deficiência, porque não é só a questão que eu passo com o Rian. Eu estou passando por aquilo em cada lugar, mas eu sei que muitas outras pessoas e outras famílias, mães atípicas, né, que são mães que têm uma pessoa com deficiência, passam diariamente de várias outras formas também. Perfeito, estamos aqui com Tabata Pimenta, vereadora em Carnaúba dos Dantas, candidata a deputada federal. O programa está quase com 1 hora, é isso? Quase 1 hora, passou voando o tempo, vereadora. Eu falo demais, né? Mas é assim que é muito. Queria uma aguinha. Aguinha, produção, água, por favor. Para mastigar. E outra cerveja, por favor, também. Deixa eu ler aqui os comentários. Rebeca de França. Uma pergunta aqui, vou passar a pergunta para você. Tabata, quando vai começar a caminhar nas ruas do Rio Grande do Norte? A caminhada já tá com tudo, né? Eu não tenho tempo para estar em tudo que é canto ao mesmo tempo, mas estou muito feliz.
com apoio popular também, né, que está vendo aí nessa possibilidade de ocupar esse espaço. E é muita cidade mesmo, a gente já vai estar... Amanhã ainda está aqui em Natal, que a gente vai estar reunida com 90 mulheres, né, que são representações de todas as mulheres desse recorte da sociedade. A gente já vai para Serra Corá e outras cidades também que vem convidando a gente para estar nesses ambientes. Então, eu estou muito feliz, né, que as pessoas estão entendendo a importância que essa candidatura significa para tanta gente, né? E aguardem que tem muita coisa boa para vir, né? É só dizer assim, começou a campanhona, a gente tá com tudo, mas a gente automaticamente realmente tá visitando o quanto mais cidades possíveis. A gente tá indo por quê? É isso que esse projeto significa. Porque é pensado em muitas pessoas. Tudo isso que eu estou vivendo, que eu vivo desde quando eu fui eleita, é entendendo que todo projeto, seja político em si, é construído ouvindo as pessoas. E foram ouvindo as pessoas que eu me coloquei com uma possibilidade para candidato federal, por saber a importância que isso significa também. Então é isso que a gente está fazendo, é ouvindo o povo e construindo esse projeto com várias mãos, com várias pessoas, para que a gente tenha êxito e essas pessoas sejam acolhidas de verdade pela primeira vez, que a gente sabe que isso não acontece nesses ambientes, nesses espaços de poder. Perfeito! Estamos aqui em entrevista com Pamela Pimenta, vereadora em Carnaúba dos Dantas e candidata a deputada federal. O programa está indo para a reta final. Nós estamos aqui na reta final dos comentários também. Comente, pergunte, faça comentários aqui. E a vereadora, perguntas que a vereadora responde na medida do possível. Deixa eu fazer uma pergunta. Dentro da faixa da qual você é candidata à Câmara Federal, comenta-se que essa legislatura da Câmara Federal, atualmente presidida por Arthur Lira, é a pior da história da República. É a pior. Alguns levantamentos mostram isso. Inclui orçamento secreto, é a legislatura com o maior número de homens, aquele perfil de homem rico, etc. Pergunto, existe uma expectativa sua, da comunidade LGBT, dos movimentos sociais de direitos humanos, de que a próxima legislatura vai ser menos nociva, vai ser melhor, vai ser mais arejada? Existe essa expectativa ou essa esperança? E a gente conta com isso, né? Porque é necessário a gente pensar que não é só Lula que a gente quer que volte à presidência. Para que Lula consiga avançar, ele precisa de ter aliados, seja na Câmara, seja em todos esses ambientes. Então, a gente está com expectativa de uma grande renovação, né? Inclusive, existe não só eu como essa candidatura federal no Rio Grande do Norte, mas existe outras no país, de outras pessoas trans e travestis com reais chances de ocupar esse espaço, que a gente quer realmente fazer uma grande bancada LGBT nesse sentido, para que as nossas políticas públicas realmente cheguem com mais força e impacto, não só nessas grandes cidades, mas também nos interiores. Mas para isso, a gente tem que entender o poder que o nosso voto tem hoje, né? E isso a gente fala há muito tempo. Eu acho que é realmente as eleições das nossas vidas. A gente precisa de verdade pensar em quem a gente vai colocar nesse lugar, né? Nesses ambientes, né? Seja a presidência, governo, Senado, Câmara, Assembleia. É necessário a gente realmente se sentir representados por esses parlamentares, né? Porque o que acontece e está acontecendo a gente vê, e por isso que as pessoas nem tanto querem votar, né? O que acontece é que eles todo mundo vê essas sessões e vê esse povo tudo falando e não se sente representado por aquele parlamentar. Então tá na hora da gente ter pertencimento de causas, a gente ter representações de todos os sentidos nesses ambientes, porque é isso, para que a gente avance, a gente necessita que a gente tenha mesmo nesses ambientes pessoas que falem da gente, que pensem em todos nós de verdade como seres humanos, que lutem pelos direitos humanos de verdade nesses ambientes a todo momento. Perfeito! E temos mais comentários aqui e uma pergunta aqui. Cleidson Martins: Tabata, quando você vem aqui em Serra Negra do Norte? Já vamos colocar na agendona aí, com certeza. Eu tô aberta a todos os convites, nem se preocupem. Espero que dê tempo de chegar a todos esses. Mas eu tô feliz porque automaticamente, quando a internet tem um impacto muito grande, e as pessoas automaticamente estão levando as nossas mensagens
para as outras pessoas, né? Sabendo que essa candidatura é realmente para o povo e por todos eles, né? Então, a gente sabe que a gente não consegue estar em tantos municípios, mas através da internet, por exemplo, a nossa mensagem, tudo que a gente pensa para um futuro melhor, para o nosso estado e o nosso país, está sendo levado por outras pessoas, que é isso que a gente está vendo na internet, por exemplo. É muita gente mesmo pronta para fazer história junto comigo. É o que a gente vem falando muito, porque é fazer história tendo essa candidatura LGBT e que leva tantas vozes das minorias para esse ambiente, mas é para que a gente realmente avance de verdade, pensando em cada recorte da sociedade, porque não é necessário a gente ser LGBT, ser uma pessoa com deficiência, ser uma pessoa preta para lutar por esses direitos. Basta você ser humano de verdade, saber o seu papel diante desse espaço para com essas pessoas. Então é por isso que eu levo essa bandeira de tantas pessoas, para que elas tenham voz a partir daí. Perfeito, respondido. O produtor está me lembrando que chegamos a 1 hora de entrevista. O tempo voou, né? Eu ficaria aqui até 11 horas da noite. Sei que você tem agenda, sei que a gente tem que liberar o Bardaus. Vai ter show daqui a pouco de Isa. Isa e os Bandoleiros. Isa, que é Halley Peltz. Jazz e MPB, vai ser bem bacana aqui. E a comentário aqui do Luiz Antônio. Parabéns, Cefas, pela relevância do tema da entrevista. Parabéns, Tabata Pimenta, pela escolha da bandeira de luta. Valeu, Luiz Antônio. Obrigada. Valeu. E vou ler, temos mais comentários, produção? Não, então vou ler o último comentário aqui de Maria Goretti, presidente da Samba, que vai realizar a festa de 28 anos da Samba amanhã, com Larissa Costa e Júnior Gruvador no Beco da Lama. Arrasou. Amanhã vai faltar chão no Beco da Lama. Para muita gente como eu vai faltar bolso e fígado para aguentar amanhã. Para a Ananda Carvalho, filha e assistente de produção, também vai. Amanhã a gente vai se acabar aqui, Ananda, né? Que Deus nos proteja. Parabéns, Gorete, parabéns, querido Cefas. E viva especial para uma amiga nossa, daqui a pouco. Agora então vou fazer 2 comentários, 2 registros necessários. O primeiro registro é triste. Quero só comentar a morte de Jô Soares hoje. Jô Soares, que foi um dos maiores entrevistadores da história do Brasil, talvez o maior. Talvez esse programa nem existisse se não fosse eu passar a minha vida assistindo ao Jô Soares entrevistando. Então, que ele descanse em paz, fez muito pelo Brasil, a diversidade de temas, de pessoas que ele levou. Inclusive hoje eu estava lembrando que a primeira vereadora trans travesti do país foi entrevistada por Jô Soares, e ele fez questão de levá-la até o programa, que ela era do interior, e levar esse tema num ano que era muito... O preconceito existe mais naquela época, né? E ele fez questão de ter essa entrevistada nesse ambiente para falar sobre o tema e da importância que era ter uma pessoa trans travesti ocupando aquele espaço pela primeira vez na história do país. Bem lembrado. Então, Jô Soares, onde estiver, que descanse em paz e obrigado por tudo. Essa foi a nota triste. Agora a nota alegre é que hoje é aniversário da produtora do programa, Raquel Lucena. Quero pedir uma salva de palmas para a nossa produtora. Sem Raquel Lucena esse programa não existiria. Beijão, Raquel. Feliz aniversário. Vereadora, muito obrigado pela entrevista. Foi maravilhoso. Amei. Maravilhoso. E esse formato é muito maravilhoso, porque a gente se sente realmente num ambiente que não é uma entrevista em si, é uma conversa para que os pontos cheguem a muitas pessoas. Então, parabenizo também o formato e contem comigo, né, quando tiver mais um tempinho assim. Se Deus quiser, daqui a uns meses, com uma grande vitória, né, para toda essa população e todos esses recortes. Estamos aí para o que precisar também. Muito obrigada a todos que acompanharam, né, em tantos lugares. Obrigada às mensagens de carinho também. As pessoas aqui no meu Instagram que acompanharam também durante essa entrevista. Muito obrigada a todos vocês e a toda essa equipe maravilhosa também. Obrigado a todo mundo, obrigado à minha equipe, obrigado a todos que participaram aqui. Entrevista assim com o público é outra coisa. Tentando gente aqui ao redor, passada.
Mas tudo certo. E como tá gravado, né, Agnes? Tá gravado o programa, vai ficar gravado no Facebook e no YouTube. Se Tabata Pimenta foi eleita, vai como primeira deputada trans do Brasil, federal trans do Brasil, está em entrevista aqui no Conversa de Botequim. Você pode registrar que ela vai estar aqui. Promessa é dívida. Obrigado, Tabata. Todos vocês, todos e todas, um grande abraço, boa noite, até o próximo programa.